Salve massa do galo, massa atleticana, como é que vai? Tudo bem com vocês? Eu tô mais ou menos, né, depois desse empate aí entre Atlético e Cruzeiro, mas tem bastante coisa pra gente pontuar aqui nesse nosso pós-jogo, né? Lembrando que o nosso canal ainda não é credenciado a fazer lives, então a gente tá fazendo mesmo um vídeo de pós-jogo só para não ficar sem vídeo, realmente sem a nossa opinião aqui do canal, beleza? Já vou pedindo que deixe o like, né, e que deixe a sua opinião aí também nos comentários, o que você achou do jogo, o que você achou do clássico. Eu particularmente não gostei do jogo, não foi só pelo empate do Atlético, mesmo se o Atlético tivesse vencido por 1 a 0, eu também teria a mesma opinião, né? Ou se tivesse jogado com esse futebol de hoje e tivesse vencido de 3 a 0, eu teria a mesma opinião do mesmo jeito, tá? Já peço a vocês desculpas se a iluminação tá meio ruim, tá? É porque a lanterna aqui que eu usava, né, a iluminação que eu usava aqui acabou dando um problema, mas eu acho que pelo menos vai dar pra você entender bem o que a gente está querendo passar nesse vídeo, né? Então, vamos embora pro pós-jogo, né? Eu fiz algumas poucas anotações porque o jogo também não foi um jogo sensacional em questão de muitas coisas pra gente falar sobre futebol, né? Infelizmente, mais um clássico marcado por arbitragem que do senhor Camilo, né? Que em várias oportunidades não deixou o jogo correr como deveria, né? E fica aqui a bronca aí. O primeiro tempo não foi lá essas coisas também, né? O jogo de forma geral não foi, mas o primeiro tempo menos ainda, né? O Hulk tomou um amarelo ali por reclamação. Eu acho que o Hulk tem que ter um pouco mais de tranquilidade para jogar clássico, porque o Hulk é um contra o Corinthians, é um contra o Pouso Alegre, é um contra o Santos e é totalmente diferente contra Cruzeiro e contra América, né? Acho que é porque, embora eu não considere, com todo respeito que o América merece, eu não considero o Atlético e a América um clássico, né? Em questão de rivalidade. Mas isso não vem ao caso agora. O Hulk ele tem que ter um pouco mais de tranquilidade quando for jogar um clássico, porque cara, você está reclamando do Hulk. Não. O Hulk fez um gol, o Hulk ajudou a gente a sair com empate, né? A gente iria sair provavelmente com a derrota se não fosse o gol dele ali. E ele se esforçou bastante, né? Correu muito. O Hulk é muito brigador, é muito comprometido com a camisa do Atlético, essa camisa aqui, ó. E a gente tem que valorizar isso. Eu não tô metendo o pau no Hulk aqui não, cara. É só uma opinião em questão do que ele, do jeito que ele é dentro de campo quando se fala de clássico Atlético Cruzeiro, tá? O Hulk ele precisa ter um pouco mais de tranquilidade mesmo. O Paulinho teve um gol aí anulado, que realmente ele estava à frente, né? E muito na frente ali do zagueiro. O Atlético fez 3 gols no jogo. Ele estava muito na frente do zagueiro, que é o Paulinho. Já vamos chegar no segundo gol que o Atlético fez, que pra mim não foi nada, mas ali traçaram a linha do VAR, né? Eu olhei ali realmente e não vi, mas o que a gente não vê a olho nu, a gente tem que confiar no VAR, né? Que eles traçam a linha ali e tomara que eles mostrem a imagem pra gente, né? Porque a olho nu não deu para perceber que o Patrick estava em impedimento. O Gasolina, né, da parte do Cruzeiro saiu machucado, infelizmente. Essa foi a baixa por lesão que a gente teve aí no jogo. Infelizmente, por mais que, gente, rivalidade é uma coisa, questão de saúde de jogador, de torcedor, enfim, questão médica, questão física é outra coisa totalmente diferente, tá? Então melhoras aí pro Wesley Gasolina, que vinha fazendo até um bom jogo contra o Atlético nesse dia de hoje.
e acaba que sai, infelizmente, aí lesionado e entra ali no lugar dele o Alisson, né? E o Alisson que foi predominante para o Cruzeiro começar a tomar as rédeas do jogo, porque o Cruzeiro em certo momento foi dominante na partida, e muitos esperavam o Galo ser o time mais ofensivo, o time mais dominante. Acabou que o Cruzeiro em muitos momentos foi o time mais dominante, né, mais ofensivo, mais soberano na partida. O Atlético teve ainda a sua briga, a sua luta, sim, né? Os jogadores, por mais que não estejam entrosados, são jogadores que podem render e vão render, eu tenho certeza, não tenho dúvida, que vão render até o fim do ano muito mais do que apresentaram hoje. Então fica a lição, fica a experiência aí de mais um clássico quase perdido. Eu não acho que o Atlético teve soberba, não acho que o Atlético teve desmereceu o seu adversário, muito pelo contrário. Eu acho que o Atlético entrou focado, entrou com o pensamento aí de vitória, sim, né? Tanto é que foi com o time para cima, né? O Kudê em muitos momentos enérgico na beirada do campo, cobrando do time mais agressividade, e realmente o time tá faltando um pouco aí de liga ainda, um pouco de entrosamento, mas isso é com o tempo. Isso é com o tempo e eles vão se entrosar, sim. Veio o segundo tempo, o Cruzeiro faz o gol, né? Aos 16 minutos aí, com um passe ali, a jogada do Wesley pela direita. O Wesley, por sinal, muito bom jogador, veio do Palmeiras, eu não lembro se está emprestado, né, lá pro lado de lá, mas o Cruzeiro fez o gol aí aos 16 com o passe do Wesley e o gol do Bruno Rodrigues, que é um jogador que a torcida do Cruzeiro, pelo menos do lado de lá, o que eu ouço falar é que falam muito bem dele. Mas também o Everson, na minha opinião, ele teve uma saída errada ali em questão de tempo de bola, porque tinham dois zagueiros do Atlético, se eu não me engano era o Dodô e o Bruno Fux, perto da bola, perto do Bruno Rodrigues. Talvez poderiam fazer uma pressão e atrapalhar o jogador cruzeirense, e acabou que o Everson saiu meio atabalhoado, meio de primeira ali. Eu acho que ele tinha que ter cercado mesmo o jogador do Cruzeiro, não teria que ter ido na bola, na minha opinião. Ele tinha que ter cercado, porque tinha jogadores do Atlético ali com condição de roubar a bola do Bruno Rodrigues, né? E depois desse gol, o Cruzeiro começou a apertar mais para tentar fazer mais um gol, tentar matar o jogo, né? E o Atlético segurou ali do jeito que pôde. O Dodô, na minha opinião, muito bem hoje. O Gemerson, arroz com feijão, fez ali o básico. O Bruno Fux errou bastante em questão de posicionamento hoje, né? E algumas saídas de bola, mas em geral fez um jogo razoável. E tem a questão também do Mariano, que também fez um jogo bom, né? Fez um jogo consistente. E o Mariano é chovendo molhado falar do Mariano, porque ele é muito consistente mesmo. Ele é um cara assim sensacional. Se o Mariano não tivesse 38 anos de idade, jogaria tranquilamente na Europa hoje. Não digo em um grande clube europeu, mas ele tem um futebol assim melhor do que alguns laterais hoje que estão lá fora do país, né? Dito isso, o Atlético foi para cima. O Kudê fez algumas alterações. Ele tirou o Paulinho e colocou o Vargas. Ele tirou o Alan e colocou o Otávio. Ele colocou também o Igor Gomes também ali no meio de campo, na vaga do próprio Mariano, que saiu para a entrada do Igor Gomes, e o Edenilson foi fazer a lateral direita, né? Essas mudanças do Kudê, e também entrou o Johan. Essas mudanças do Kudê foram bem convincentes, tá? O Kudê leu bem o jogo. O Cruzeiro estava ganhando o jogo no meio de campo.
muitas jogadas ali o Cruzeiro ganhava do Atlético em questão de 2 contra 1, né? O Atlético ficava com um jogador e o Cruzeiro com 2 ali no meio de campo, um para dar o bote e o outro na sobra. E isso não pode acontecer, né? O meio de campo é a parte do campo que é mais disputada. Então você tem que ter bastante jogadores por ali, não em quantidade assim, em formação, e sim em presença. E o Atlético tinha o Patrick, tinha o Edenilson, tinha o Alan e tinha o Pedrinho, né? Mas às vezes apareciam 3 do Cruzeiro contra 2 do Atlético, às vezes o Pedrinho não recompunha, às vezes o Patrick não recompunha e acabava ficando essa vantagem numérica do Cruzeiro no meio de campo, o que fazia a bola girar com mais facilidade. E o Kudê, vendo isso, fez as alterações, o Igor Gomes entrou na vaga do Mariano e o Edenilson foi fazer a lateral direita e o Kudê colocou também o Johan ali no meio e o Vargas que volta também para tentar buscar essa bola. Então o Kudê povoou o meio de campo do Atlético e o Atlético começou a ganhar as bolas ali no meio de campo para tentar fazer essa bola chegar no facão para os atacantes. Não conseguiu fazer a bola chegar no facão para os atacantes, mas conseguiu fazer com que o Hulk ganhasse uma falta e não tem distância e não tem ângulo para o Hulk chutar. Eu confesso que não esperava um chute direto do Hulk perdão, daquela distância, mas não dá pra duvidar do Hulk, né? A verdade é essa, não dá pra duvidar do Hulk. Ele, mesmo reclamando muito, conversando muito com o juiz de forma assintosa, ele decidiu o jogo e a gente deve aí esse resultado ao Hulk mais uma vez hoje, pela questão de dele ter feito o gol ali, tirado um galo e raposa, mas ele tirou um coelho da cartola na hora que foi bater a falta ali e acabou fazendo o gol. Então é isso, galera, não tem muito mais o que falar, né? O Atlético depois das mudanças melhorou bastante. Queria só pontuar também que pra mim a arbitragem do nosso querido, me fugiu o nome dele aqui agora, mas eu coloco aí nos comentários aí depois, na descrição. Achei a arbitragem muito porca, com todo respeito. Achei a arbitragem bem fraca. Ah, cara, você tá falando isso porque o Atlético não conseguiu vencer. Não é isso, cara. Até parece que toda vez que a gente vem reclamar da arbitragem é porque o Atlético perde ou porque o Atlético empata. Mas não é isso, é porque justamente quando o Atlético perde ou empata, tem um dedo. Não digo todas as vezes, mas tem um certo dedo aí da arbitragem, sim. O Cruzeiro jogou bem, na minha opinião, se for pegar os 90 minutos, o Cruzeiro foi melhor do que o Atlético em 60 minutos, 50 minutos, né? Teve um gole ali de superioridade no jogo, jogou melhor do que o Atlético na minha humilde opinião, mas infelizmente a atração total do jogo não foi o juiz. Ora foi torcedor tacando coisa no estádio, dentro do campo, tacando copo, tacando bombas, o que é totalmente um absurdo. Eu não sei, eu tava até comentando, a minha esposa estava até comentando comigo aqui hoje, que não sabe como é que as pessoas entram no campo, entram no estádio para assistir um jogo de futebol com uma bomba. Se elas entram com uma bomba, elas podem entrar com uma arma, entende? Elas podem entrar com uma arma branca, elas podem entrar com uma arma de fogo, porque se entra com uma bomba, dependendo de como faz, pode entrar com qualquer coisa, já teve vários relatos de drogas em estádio também. Então, cara, clássico, a maioria das vezes a gente quer falar do jogo, mas infelizmente tem problemas fora de campo, problemas dentro do próprio campo, que impossibilitam a gente de falar apenas do espetáculo. O Atlético, só para fechar, passar a régua aqui no Atlético,
não jogou bem, o Atlético precisa melhorar bastante. Mas me fala um time no Brasil hoje que está ganhando com soberania. O Santos estava bem pior do que o São Paulo. O São Paulo ganhou o jogo do Santos, é verdade, por 3-1, mas o São Paulo não ganhou fácil do Santos, né? E o Santos é um time pior. O América venceu o Cruzeiro, mas custando. E hoje o América tem um time mais equilibrado também do que o Cruzeiro. E hoje o Atlético custou também para conseguir e arrancar esse empate. Passando a régua aí no Atlético, não jogou bem. E para passar a régua na arbitragem, para encerrar o vídeo, na minha opinião, na minha humilde opinião, esse árbitro aí ele não pode mais apitar jogos de tanta representatividade. Eu não falo só em Minas não, é no Brasil e no mundo. Porque não é possível um juiz tão despreparado para um clássico desse tamanho. Era o primeiro clássico dele, não importa. Quando a pessoa tem qualidade no que faz, ou pelo menos quando a pessoa tem cabeça para fazer aquilo, a pessoa não vai ceder à pressão, ela não vai ficar nervosa. Pode até ficar nervosa, mas o nervosismo daquela pessoa não vai atrapalhar o desempenho dela. Então acho que ele errou muito em algumas faltas, inverteu algumas faltas, que é verdade. Isso não adianta ninguém cornetar, que é verdade sim. E outra coisa foi a questão ali do gol do Atlético. Tá, eu confio no VAR, né? Eu acho que o VAR teve o papel ali, fez a traçagem da linha correta, então eu não vou discutir sobre esse lance. O do Paulinho estava muito impedido, né? Mas teve a questão do gol do Cruzeiro, que infelizmente tinham duas bolas em campo, e tá na regra o que? Quando tem uma segunda bola em campo e ela interfere no lance da jogada, a jogada tem que ser parada, ela devia ter sido parada lá atrás. E o árbitro não teve peito para parar um contra-ataque do Cruzeiro hoje. Será que ele teria peito para marcar um pênalti hoje se houvesse um pênalti em cima do Hulk? É isso que eu me pergunto. Você está falando de um lance porque foi gol do Cruzeiro. Não. E se tivesse um pênalti hoje no Hulk? Pela fama que o Hulk está carregando aí de simulação de pênalti, pela fama que o Atlético, que muitos estão associando ao Atlético e que não é verdade, que é uma associação muito escrota, muitos estão associando ao Atlético um favorecimento em relação à arbitragem mineira e brasileira. Quando que o Atlético foi favorecido nacionalmente, cara? É raro disso acontecer. A colinha aqui, né? É o Zanovelli. É o Zanovelli, tá? É isso mesmo. Gravar bem esse nome. Vou ser aqui um cavaleiro, não vou falar mais nada sobre isso, senão vou acabar me exaltando. Mas eu espero que ele não faça em outros jogos o que ele fez hoje, porque ele manchou a imagem do clássico, que já está manchada há anos, né? Sempre tem reclamação daqui e dali, ora é pro Atlético, ora é pro Cruzeiro. Hoje, infelizmente, na minha opinião, o Atlético foi prejudicado. Mas deixem nos comentários se você achou que o jogo foi limpo, não gostou da arbitragem. Isso é apenas uma opinião minha, não quer dizer que é isso mesmo, que, né, pelo que eu tenho aqui, pela experiência que eu tenho ao longo do futebol aí, que, né, eu desde de criança eu tô aí no meio do futebol, procurando saber de regras e tudo mais, e sempre estudando, sempre me atualizando. Essa é a minha opinião. Agora, não é porque eu me atualizo, que eu acompanho, que eu tenho uma opinião que você não pode discordar, né? E que eu tô certo e você tá errado. Não. Aqui é democracia, futebol é democracia. Todos nós temos o direito de dar a opinião da gente
e não merecemos ser punidos por causa disso, nem nada do tipo, e nem criticados. Pode dar a sua opinião tranquila aí nos comentários, né? Se você achou que o árbitro foi bem, né, fala, não, beleza, o árbitro para mim foi bem também, e para mim o Atlético jogou bem, para mim o Cruzeiro jogou bem, enfim, deixa aí nos comentários a sua opinião, tá? Eu tô indo nessa, que eu tenho que dormir amanhã, acordar cedo também, para preparar mais vídeos para vocês que vai sair ao longo da semana aí. E é isso, muito obrigado todo mundo, um abraço, aqui é Galo, sempre Galo, e vamos pra frente, né? Vamos pra cima, seguimos líder do Campeonato Mineiro ainda, com muito orgulho, e o time vai acertar, hein? Um abraço!